Meu Deus. Hoje eu vou apresentar pra vocês um anime pra você assistir com a sua família. É mentira! Esse anime é tão família que quando ele foi lançado ele ficou em sexto lugar no ranking. Meu Deus, que piada horrível, cara. O prota desse anime é o ser mais invejado que existe. E pra ser um deus nesse mundo não precisa de muito. Basta o roteirista trocar o orégano da pizza por maconha. O prota desse anime é tão sinistro que quando ele nasceu foram os médicos que choraram. Mas no fim o anime nos mostra que pra ser feliz de verdade basta ter uma família unida. Pau quebrando, pá, eita porra! O anime começa com nossos protagonistas Yumi e Mizuto se tornando irmãos, após a mãe de Yumi, chamada Yuni, se casar com Minaeki, pai de Mizuto. Os pais deles não sabem que os dois safadinhos namoraram há 6 meses atrás, deixando o clima na casa estranho. Eles decidem esconder essa história de seus pais. Essa mentira fica em sexto lugar nas mentiras mundiais. Vocês entenderam, né? 6 meses, sexto, em sexto. Tá, parei. E eu me proponho um jogo para eles pararem de se tratar igual esse. O jogo se baseia em sempre que um dos dois terem um comportamento de ex, o culpado se curva e admite ser o irmão mais novo do outro. Ela aproveita essa brecha do sistema e começa a mexer nas coisas do seu irmão, achando que aquele é um comportamento normal de irmãos. Quando ela começa a se aproximar da coleção mais 18 do nosso prota, ele usa seus conhecimentos do como metaforando para tirar a atenção dela. Fica goza, vira as costas e vou embora. Porra, mulher já pode votar, já pode trabalhar, ainda quer gozar? Ele diz que sente muito pela maneira que a tratou no passado. Ao escutar isso, Yumi fica toda envergonhada e mijando Guaraná por ele. Mizuto diz que aquele não era o comportamento de irmão. Na real, nada que vocês fazem é considerado comportamento de irmãos. Ele diz que agora ela devia chamar ele de irmão mais velho. Mizuto diz que ele acabou de derrotar no próprio jogo, que apesar dela ser inteligente, ele é mais. Afinal, ele respira, não é mesmo? Ela sai enfurecida do quarto. No dia seguinte, eles vão para a escola e estão na cerimônia de entrada para o ensino médio. A Yumi é eleita representante de classe e Mizuto fica surpreso. Logo descobrimos que ela foi a melhor na prova de entrada e por isso foi eleita e também se tornou muito popular na escola. Ela usa essa popularidade para explanar para a escola que ela e Mizuto são irmãos e ela é a irmã mais velha. Lógico, né? Só para irritar ele. Mizuto não dá a mínima para aquilo, pois ele está muito ocupado respirando e sendo gostoso. Mais tarde, dois garotos se aproximam de Mizuto tentando fazer amizade. E ele diz que vai até o banheiro dar um cagão. Vou dar uma cagada agora. Enquanto ele entope o vaso, ele escuta os garotos falando sobre sua irmã e o quão fofa ela é, e que está planejando ficar amigo do Mizuto pra pegar ela. Esse é o famoso barulho ela pra mim, mano. Chegando em casa, Yumi revela saber sobre as intenções dos garotos em usar Mizuto para chegar até ela, dizendo que eles são um bando de virjolas que não tem coragem de chegar nela diretamente. Ela questiona Mizuto por ele estar agindo de forma tão apática. Ele apenas olha pra ela e segue seu caminho. Moleque debochado, filho. No dia seguinte, enquanto eles estavam chegando na escola, os dois gados vão até Mizuto e Yumi rapidamente se aproxima de Mizuto agindo como sua namorada. Os dois gados perguntam se era realmente verdade aquela história deles serem irmãos. Yumi se desculpa e diz ter um complexo de irmã mais nova, chocando todos ali. Eu desconfio que eles são irmãos apenas às sextas-feiras. Mais tarde naquele dia, a mãe de Yumi manda uma mensagem informando que eles vão chegar mais tarde. Yumi passa a informação para seu irmão e ele se oferece para fazer algo para eles comerem. Enquanto ele cozinha, Yumi se lembra dos balões dela tocando o braço dele. Que delícia, cara! E ela fica constrangida. Ela diz a Mizuto para esquecer isso, mas como ele tem TDAH, ele demora para lembrar o que aconteceu. Então diz para ela que já esqueceu isso. Devido a isso, Yumi fica insegura com seu corpo e planeja como forma de vingança ficar usando apenas toalha próxima dele. Esse moleque tem a senha, rapaziada, se liga. Ela faz isso para que assim ele olhasse pra ela. Seu plano tinha tudo pra dar certo, mas deu errado. Quem diria, né? Quando a sua toalha ia cair, Mizuto então a cobre com o seu moletom. Se você pensou que o fanservice acabou, está errado. Quando ela vai sair dali, ela derruba o moletom e tropeça, caindo embaixo de Mizuto. É nessas horas que vemos que o prota, além de respirar, ele muda as leis da física. Naquela situação de libido, eu gostaria de merendar. Eles esquecem do jogo e quase se beijam. Mas como é um anime família, eles são empatados pela chegada de seus pais. Mizuto fala para Yumi se esconder embaixo do sofá, para que seus pais não vejam aquela sacanagem. Eles percebem que são essas situações que fazem eles se odiarem. No dia seguinte, Mizuto é abordado por um aluno chamado Koguri. Ele diz que gostaria de conhecê-lo. Mizuto rapidamente tenta menosprezar ele. Feio pai desgraça, velho.
foi? Dizendo que ele parece o típico jogador camisa 15 e que nunca vai permitir ele chegar perto de Yumi. Ele responde que ele é diferente dos outros. Ele não tinha interesse em Yumi e gostaria de conhecer Mizuto. Sei dessa história aí não, mano. Mizuto fica desconfiado e Kawanami provoca os dois falando que eles são muito próximos. Na aula de educação física, Que delícia, cara! Yumi conhece Minami. Essa garota estava admirando seu par de melões e comentando que era desproporcional para o corpo dela. Ela também reclama que seu corpo não cresceu nem 1 centímetro desde o ano passado. Yumi a conforta dizendo que ela também tinha 2 azeitonas no ano passado e que definitivamente as azeitonas dela vão crescer. Durante a aula de educação física, Yumi percebe que Minami era muito habilidosa, enquanto ela era mais travada que o usuário de K9. Para manter sua reputação de pica das galáxias, ela se esforça ao máximo durante a aula. Felizmente, ela tira boas notas e acaba quase desmaiando. Pouco antes dela cair, Mizuto ativa o sentido aranha e segura ela, dizendo que ela se saiu bem e que ela não precisava se esforçar tanto. Ele entrega Yumi para Minami e pede para ela levar Yumi para a enfermaria. Na enfermaria, as duas garotas se aproximam mais e se tornam amigas. No dia seguinte, Minami fica surpresa ao descobrir que Yumi não foi à escola, pois está doente. Ela culpa Mizuto por isso, mas logo Kawanami aparece para salvar o dia. Minami pede para visitar Yumi. Kawanami tenta se intrometer e ir junto, mas logo é dispensado. Na vida eu sou o Kawanami, tá ligado? Após a escola, Mizuto e Minami vão para casa. Chegando lá, eles entram no quarto de Yumi e ela, por estar dopada com o efeito do verde, começa a falar coisas estranhas para Mizuto. E agora em setembro vai entrar o grosso. Que viagem é essa, velho? Após isso, Minami vai até a cozinha junto com o Prota para fazer algo para Yumi comer. Depois disso, Minami brinca de aviãozinho com Yumi e logo vai embora. Durante a saída, Minami pergunta para Mizuto se ele é realmente o irmão da Yumi. Ele revela ser apenas meu irmão dela. Quando ele retorna para casa, Yumi continua fazendo pedidos estranhos, Ficar de boca no meu botão. como segurar suas mãos enquanto ela dorme. Então chega a hora de realizar a medição de temperatura novamente. Ela inicialmente se nega, porém Mizuto acaba convencendo. Quando ele mede a temperatura, ele descobre que ela já estava melhor e que estava apenas brincando com ele. Ele fica irritado com ela, mas deixa essa passar, pois ela ainda estava de recuperação. Porém, ele não deixa de provocar ela por estar doente. A cena corta e vemos que quando eles namoravam, Yumi guardava as coisas que Mizuto dava pra ela dentro de uma caixa, tá ligado? Voltando ao presente, Yumi está sentada em sua cama segurando uma cueca de Mizuto. Ela cheira a cueca. O cheiro tá brabo. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? Logo ela percebe que aquilo fez ela perder no jogo dos dois. Logo ela fica determinada em devolver a cueca de Mizuto à sua gaveta, mas ela acha que ele está acordado. Sendo assim, ela fica acordada até as 4 da manhã. Nisso ela tenta entrar sorrateira no quarto dele. Neste momento Eu acho que eu tomei no cu. ela encontra Mizuto indo fazer a mesma coisa, porém com o sutiã dela. Então eles decidem conversar para resolver a situação. Para isso eles brincam de Joken Bull, e quem perder deve falar primeiro. Yumi perde e diz que teve uma recaída, voltando aos velhos hábitos de guardar tudo relacionado a ele. Ele, ao ouvir isso, fica levemente corado. Afinal, um homem de verdade não pode demonstrar sentimentos perante uma mulher. Ela conta que pegou a cueca logo após sair do banho. Mizuto conta uma história semelhante. Yumi então pergunta o que ele havia feito com seu sutiã. Ele então responde. Logo ele acusa ela da mesma coisa. Então ambos admitem que quebraram as regras do jogo. Como punição, então eles estabelecem que um pode fazer um pedido ao outro livremente. No dia seguinte, Yumi vê Mizuto com uma garota em um café e fica com ciúmes. Ao chegar em casa, ela vê um par de sapatos femininos, pensando que ele trouxe outra garota para casa. Ela usa seu pedido para forçar ele a comprar comida, para a casa ficar vazia e ela poder verificar o quarto de Mizuto. Quando ela escuta alguém saindo da casa, ela decide ir ao quarto de Mizuto. Chegando lá, ela se depara com Mizuto. Então ela percebe que quem havia saído era a suposta garota. Logo ele pede para ela verificar o próprio quarto. Ela insiste que nada foi mexido. Depois dessa confusão, Mizuto fica preocupado, pois ele percebe que a garota se tratava de Minami, que mais cedo naquele dia havia usado um disfarce para pedir Mizuto em casamento. Quando o cara tem a senha, não tem como, família. Esquece. Ela fez isso pois ela está obcecada por Yumi, e se casando com Mizuto faria ela ser irmã mais velha de Yumi. Kawanami, que é seu amigo de infância, diz para Mizuto que ela tem
tem esses complexos de obsessão. E como favor, ele diz a Mizuto como parar isso. Mais tarde, Mizuto vai até Yumi e chama ela para sair, deixando claro que aquele era seu pedido livre. No encontro, Yumi fica pensando sobre as intenções de Mizuto com aquilo. Quando ela olha para Mizuto, ela se sente atraída, pois o moleque ficou muito gostoso. Vemos um flashback do Kawanami conversando com Mizuto. Descobrimos que a ideia do encontro foi de Kawanami. O objetivo final era fazer com que o coração de Minami se partisse, ao ver que Yumi só tem olhos para Mizuto. O encontro continua e Mizuto segue fazendo coisas para deixar Minami desconfortável. Em determinado momento, Mizuto vai até o banheiro. Nisso, Yumi acaba se perdendo. Em ligação, ela diz para ele que está desapontada com ele, por ele estar tratando ela bem. Yumi se lembra do primeiro encontro deles, aonde ela também se perdeu. Nessa ocasião, ele respirou e encontrou ela. Deu a ela uma bebida e zoou com a cara dela. No presente, ele a encontra e entrega para ela a mesma bebida de seu primeiro encontro e zoou ela novamente. Eles voltaram ao encontro e ao papel de irmãos e curtem o restante do passeio. Logo eles percebem que se dão melhor como irmãos do que como namorados. Após o encontro, Minami se desculpa com Mizuto e promete se controlar. Entretanto, ela diz que não deixará de tentar se aproximar de Yumi. Chegando em casa, Yumi tira várias fotos de Mizuto por achar ele muito bonito com aquele traje. Nisso ela pede para ele abraçá-la por trás. Caralho. E ele sussurra em seu ouvido. E hoje à noite se prepare, eu vou lhe usar. No dia seguinte, Yumi pede ajuda para Mizuto para comprar um presente para a mãe dela, devido ao Dia das Mães. De primeiro momento ele recusa, mas ela se veste de uma forma muito bela, encantando ele e deixando o nosso prota corado. Então ele perde o jogo e acaba tendo que aceitar o pedido dela. Eles decidem comprar rosas. Chegando em casa, eles entregam a flor para Yone e ela começa a chorar de alegria. Mizuto lembra de sua falecida mãe. Mais tarde ele vai até o santuário dela. Yumi o vê orando e vai consolar ele. Mizuto conta para ela um pouco do seu passado com sua mãe. Mais tarde, Mizuto sugere a Yumi para eles darem uma noite a sós para seus pais, já que eles são tecnicamente recém-casados. Ele dá a ideia deles irem para um hotel barato. Yumi fica constrangida e nega a sugestão. Então eles decidem dormir na casa de Kawanami e Minami. Mizuto fica no quarto de Kawanami e no apartamento ao lado está o de Minami. Kawanami diz para Mizuto que já foi muito amigo de Minami e apesar deles morarem perto, eles acabam se afastando. Após isso, Kawanami começa a fazer comentários altos sobre os melões de Yumi. Isso deixa ela extremamente envergonhada. Como retaliação, Mizuto amarra Kawanami e começa a ler seu diário. Lá dizia que ele queria ser forte para proteger Minami, e isso a deixa muito envergonhada. Depois de um jantar em um restaurante, Kawanami diz para Mizuto que enquanto ele e Minami discutem abertamente sobre tudo, Mizuto e Yumi discutem de forma infantil, e que isso não parece saudável. À noite, Mizuto e Yumi se encontram nas varandas. Mizuto comenta que a menos que seus pais se divorciem, eles serão meio-irmãos para sempre. Isso deixa eles tristes e felizes ao mesmo tempo. Com isso, encerramos a primeira parte desse anime, que é mais errado que batida de moto em caminhão. Querem mais? Comentem e curtam para a próxima parte. Valeu, fui!